Aleluia, boa noite, queridos, graça e paz. Sabe, nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. E nós temos que viver essa palavra, falar essa palavra, celebrar o poder dessa palavra em nossas vidas todos os dias, amém? Então vamos louvar ao Senhor com a sua palavra. Eu convido você e sua família e vamos exaltar o grande. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôsito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Aleluia, boa noite, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus, amém? Pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento de Jesus. É uma honra, é um privilégio que você tenha escolhido o nosso canal para assistir, para ouvir esta palavra. Muito obrigado de coração. Se você ainda não se inscreveu, é só você se inscrever aqui no nosso canal, aqui embaixo mesmo, né? Clica no sininho para você receber as atualizações que nós fizermos. Aquilo que nós postarmos aqui, as ministrações vão estar disponíveis, amém? Então você já recebe no seu celular, no seu computador, no seu tablet, a atualização que a gente fizer, amém, queridos? E é uma bênção estar com vocês mais uma vez. Por enquanto estamos em cultos online, mas em breve teremos os nossos cultos presenciais, onde a unção de Deus, onde a presença de Deus se manifestará. E
poderosamente, eu tenho certeza disso. Até lá, nós estaremos sempre divulgando esta palavra que liberta, esta palavra que salva, esta palavra que cura, esta palavra que faz prosperar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar orando, né? Pai querido, graças te damos pelo teu amor, pela tua graça por nós. Te louvamos porque você já nos tem dado tudo aquilo que precisamos para vivenciarmos o melhor que vem de ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra, obrigado por este momento, obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua presença dentro de nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar sobre saúde, um dos presentes de Deus para a humanidade. Sim, porque Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você prospere em todas as áreas. E Deus quer que também você tenha saúde, você viva bem. Porque Deus, Ele só dá o melhor para nós. Ele nos deu o seu melhor, que é Jesus. Ele nos deu a sua própria vida para que vivêssemos a vida dele. Na verdade, Ele tomou a nossa vida para que hoje nós vivêssemos a vida dele. Então, Deus quer que você viva bem, Deus quer que você viva confortavelmente bem, Deus te deu inteligência e habilidade para crescer, para prosperar, para enriquecer, para ser bem sucedido em todas as áreas. Deus já deu. Ele também já achou isso muito pouco, como Ele também se deu para nós, de tal forma que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não apenas vive o céu na terra, como vive a própria presença de Deus dentro dele. É o que Deus quer, é a vontade de Deus, é o que Deus deseja. Então, Deus, Ele providenciou a salvação. Alguém disse, olha, Deus, Ele vai abençoar, Deus, Ele vai curar, Deus, Ele ainda vai fazer. Não. Deus já agiu, Deus já fez. A verdade é que a cura não é uma coisa assim, que Deus ainda vai fazer, de jeito nenhum. A cura é um fato, a cura não é promessa, ela é fato. Você hoje se apropria da cura, essa que é a verdade. E eu vou explicar sobre isso nesta ministração, nesta mensagem para todos vocês, amém? Então, uma das coisas que muitas pessoas perguntam é, se Deus, Ele só quer o melhor para nós, se Deus, Ele tem saúde para nós, se Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas, por que a gente não está vivendo o melhor? O que é que está acontecendo? Por que nós não estamos vivendo o melhor? Por que tantas pessoas doentes? Por que tantas pessoas morrendo? Por que tantos entes queridos, pessoas que nós amamos? Me veio na minha mente várias pessoas da minha família, vários amigos meus, pastores, né, líderes, outros que não eram pastores, mas eles serviam a Deus com fidelidade. Por que eles morreram de doença? Se não é isso que Deus quer, se não é isso que Deus planejou. Afinal de contas, tudo o que acontece na terra é por permissão de Deus. Não é o que perguntam, não é o que dizem. Se tudo o que acontece na terra é por permissão de Deus, então por que Ele permitiu que tantas pessoas morressem? Por que Deus permitiu o vírus chinês, que está, por todo lugar? Por que Deus permitiu, eu estou falando apenas do vírus chinês, mas podemos dizer muitas pragas, muitas pestes que assolaram a humanidade através dos séculos. Por quê? Se não era isso que Ele queria, então por que Ele permitiu? A grande verdade está na palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus tem a resposta para as questões mais difíceis, existenciais da humanidade. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, é o livro dos começos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Ele que está se referindo é o homem, não é Deus. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus criou o homem e a mulher para dominar sobre essa terra. Deus criou o homem e a mulher para fazer desta terra um verdadeiro jardim do Éden. Mas quem deveria fazer isso era o homem. Sim, havia o jardim do Éden, onde o homem e a mulher estavam, mas por todo o planeta inteiro não era o jardim do Éden, era só um certo local. Então era necessário que o homem simplesmente transformasse a terra, do jeito que ela era antes, transformasse naquele jardim, só isso. Deus criou o homem trabalhando. Quando Deus criou o homem, ele disse: olha, escuta, você vai trabalhar e você vai guardar. Então, o trabalho não veio depois da queda do homem, como muita gente acredita. Não. Na verdade, o trabalho veio antes até do casamento do homem. Ou seja, o homem, ele trabalhava na terra. Depois foi que ele casou, né? Tem gente que está fazendo o contrário. O ideal é você ter o seu trabalho, ter a sua independência e depois casar. Mas essa mensagem fica para depois, quando a gente estiver ministrando um pouco sobre casamento. Amém? Mas o que eu quero trazer é que Deus criou o homem com inteligência, com habilidade natural dentro dele, para colonizar a terra, e deu o domínio da terra para o homem. Aqui tem algo importante. Por que Deus permitiu certas coisas? A grande verdade é que Deus permitindo ou não permitindo, acontecem as coisas deste mundo, porque o mundo não é de Deus. O mundo Deus entregou ao homem. Então é o ser humano quem manda aqui embaixo. Tanto é que para salvar esse homem, para poder mudar o destino desse homem, para poder mudar a vida desse homem, Deus teve que se fazer homem. Ele teve que restringir-se na sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, obviamente, mas ele teve que restringir-se na sua divindade para se tornar homem. Então, como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele teve dor. Como homem, Deus não se cansa, irmãos, Deus não dorme. Deus, ele não tem sede, ele não tem fome, ele é Deus. Mas aqui na terra, Deus, quando se fez homem, na pessoa de Jesus, ele sentiu tudo isso. Por quê? Porque precisava esta porta, precisava dessa entrada, porque Deus tinha dito: olha, domine ele, o homem. Ô pastor, mas Deus não poderia intervir e mudar as coisas? Olha, Deus não é como nós. Muitos de nós falamos uma coisa e a gente muda de ideia. É normal. Inclusive, não é anormal, é até inteligência você poder mudar de ideia, você mudar de opinião. Isso é normal. Mas Deus, ele é perfeito. Então Deus não muda de opinião, Ele não precisa mudar de opinião. A grande verdade é que o que Ele falou, estabeleceu, é assim por todos os séculos. Então Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não caminha contrário à sua palavra, Deus não diz uma coisa aqui e faz outra ali. Não, o que Ele diz é e acabou. Se Ele diz que é o homem que governa, então é o homem que governa, não é Deus, é o homem. Então, como homens e mulheres, quando eu estou falando de homens, estou me referindo a homem e mulher, como homens e mulheres, né, na terra, nós dominamos esta terra, a gente manda aqui embaixo, essa que é a verdade. Mas, o que aconteceu? Deus deu uma ordem, Deus estabeleceu um limite. O homem poderia mandar e desmandar, fazer acontecer nessa terra, mas Deus estabeleceu um limite para ele. Deus disse: olha, você pode comer de qualquer árvore que tiver aqui no jardim, todas elas. Mas sabe aquela árvore ali, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não coma, porque no dia que você comer, você morre. Simples assim. Obviamente, quando Deus estava falando de você morre, Ele não estava falando de uma morte física necessariamente, embora a morte física veio depois disso.
Ele estava falando da morte espiritual. O que é morte? Morte é separação. Quando a pessoa tem a morte física, o espírito separa do corpo. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Era disso que Deus estava falando. Você morre espiritualmente, você fica separado de mim. Por quê? Porque Deus, ele é a fonte da vida. Então, separado da fonte da vida, qualquer pessoa está morta. Essa que é a verdade. Mas todos vocês já devem saber, eu não vou entrar em muitos detalhes, o homem foi lá e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi lá e comeu. Eu gostaria de, antes de entrar nesse detalhezinho, eu gostaria que você abrisse em Salmos capítulo 8. Ele vai corroborar, respaldar o que eu falei sobre esse domínio do homem. Em Salmos capítulo 8, o rei Davi, ele escreveu o seguinte, capítulo 8, versículo 3. Ele disse: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você está entendendo? Um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. A quem, gente? Ao homem e à mulher. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Tudo foi entregue para quem? Para o ser humano. Tudo. Então, para poder dominar esta terra, é preciso ser um espírito, possuir uma alma e morar num corpo humano. É preciso ser um espírito, possuir uma alma e morar num corpo humano. Deus é espírito, Deus possui uma alma, mas o corpo humano quem tem é a gente, não é ele. Por isso, Deus ele teve que se fazer homem, ele teve que se restringir a um corpo humano, com todas as dificuldades e limitações do corpo humano. Então, foi isso o que aconteceu. Mas agora voltando para Gênesis, voltando para o que nós estávamos falando, Gênesis capítulo 3, no versículo 17, conta acerca de que o homem desobedeceu a Deus. O homem ultrapassou o limite que Deus tinha estabelecido. Olha, coma qualquer fruto aí, qualquer um, Adão, mas daquela ali você não come. Mas aí o que foi que o homem e a mulher fizeram? Eles comeram do fruto que não deveriam ter comido. Eles ultrapassaram os limites das suas atribuições. Eles ultrapassaram o que Deus tinha dito. E no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, Deus vem falou primeiro para a serpente, depois falou para Eva, o resultado daquilo que ele tinha feito. Então, no versículo 17, ele diz: e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Aí ele diz: maldita é a terra por tua causa. Observe que não foi Deus que amaldiçoou a terra, como eu já vi pessoas dizerem. Não foi Deus que lançou a maldição sobre a terra. Deus apenas aqui está comunicando a Adão as consequências do seu erro. Se você voltar algumas folhas aí, na sua Bíblia, você vai ver que Deus criou todas as coisas falando, e sempre Deus dizia, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Olha, Deus criou tudo de bom que existe. Havia no jardim do Éden 4 rios que circundavam ali o Éden, para alimentar, né, aquelas árvores e as plantas que estavam lá. Havia os animais, e Deus cria tudo isso. E a palavra de Deus fala também de que havia ouro lá, havia pedras preciosas, e é interessante como a Bíblia relata, diz no capítulo 2, que o ouro lá era muito bom, era muito bom também. Enfim, havia tudo de bom,
Mas o homem colocou tudo a perder por uma ação. Pastor, mas assim, Deus não poderia ter passado a mão? Deus não poderia ter perdoado isso? Deus não poderia ter deixado de lado? Não, vamos dar mais uma oportunidade, você merece uma chance. Deus não poderia fazer isso? Não só poderia, como ele fez. Mas ele precisava primeiro lidar com as consequências disso. Adão precisava primeiro lidar com as consequências disso. Então, por isso que Jesus foi enviado para destruir, para desfazer essas obras pecaminosas que Adão tinha feito. Nós vamos falar disso mais na frente. Mas veja bem, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Não havia maldição, então não havia doença, não havia vírus, não havia pobreza, não havia miséria, não havia confusões, não havia inveja, não havia mentiras. Era o mundo perfeito. É um pouco complicado para a gente, muitos de nós entenderem mundo e perfeito, juntar no mesmo ponto, né? Porque é difícil achar algo perfeito nesse mundo. Mas acredite, era. Deus fez tudo, Deus fez as plantas, Deus criou os animais, e disse Deus que era bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, e viu tudo que tinha criado, incluindo o homem e a mulher, a Bíblia é clara em dizer que, e viu Deus que era muito bom. Era muito bom. Então o que aconteceu? Adão peca, Adão erra, e aí Deus comunica: olha, é o seguinte, Adão, existe uma consequência por você ter pecado. Ele diz: maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o teu sustento durante todos os dias da tua vida. A terra produzirá cardos e abrolhos, e você vai comer a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É interessante que não havia morte neste mundo. Neste mundo perfeito, antes da queda, não havia morte. Ninguém morreria. Essa é que é a verdade. Deus não criou o homem para ele morrer. Deus não criou o homem para ele morrer. Deus criou o homem para ele viver. E viver bem. Deus criou o homem para ele viver bem. Essa que é a verdade. Mas, por causa do pecado do homem, entrou tudo o que você pensar aí, que não presta, entrou nesse mundo. Tudo. Entrou a pobreza, entrou a miséria, entrou a doença, entrou a enfermidade, porque agora a terra era maldita. Então, as coisas estão acontecendo porque Adão possibilitou que acontecesse. Porque quando, a partir do momento em que Adão pecou, a partir do instante em que ele falhou, ele simplesmente pegou o mundo e entregou, digamos assim, de bandeja para o diabo. E hoje, quem governa este mundo não é Deus. Quem governa este mundo é o diabo através do homem. É o diabo através do homem. O homem ainda domina essa terra, porque foi assim que Deus estabeleceu. Mas Satanás, através do homem, domina a terra, através dele. Por isso existem maremotos, terremotos. Por isso existem tornados. Por isso existem enchentes. Por isso existem as doenças, as enfermidades. Porque o pecado do ser humano possibilitou que tudo isso acontecesse. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. E de novo eu preciso falar, Deus não pôde fazer mais do que o que Ele fez, que foi enviar Jesus. Ele só podia fazer isso. Por quê? Porque Ele não ia passar por cima
da palavra dele. Deus é um Deus de palavra. E a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna. Mas Deus, por mais que o homem se afastou dele, por mais que o homem ficou independente dele, a primeira coisa que Deus fez, ele procurou tomar a iniciativa para proteger o homem. Então o que é que ele fez? Ele disse: tem a árvore da vida. Se o homem comer do fruto da árvore da vida, ele vai viver eternamente em pecado. Aí não restaria mais salvação nenhuma. Então o que foi que Deus fez? Ele expulsou Adão e Eva do jardim, como uma medida protetiva, para que na plenitude dos tempos, Jesus viesse e fizesse a diferença. Jesus viesse e salvasse o ser humano. Jesus viesse e fizesse o que ele fez. Mas para isso acontecer, primeiro teve que tirar o homem da possibilidade de comer da árvore da vida. Então o homem ficou distante de Deus, separado de Deus, porque o pecado do homem fez aquele muro enorme entre ele e Deus. Primeira coisa. Segundo, Deus, ele buscou o tempo todo falar com o ser humano, ter contato, algum contato com o ser humano, porque Deus nos ama tanto, amados. Ele nos ama demais. Então ele sempre buscou ter contato com esse ser humano. E o que foi que Deus fez? Deus primeiro agilizou um plano de salvação. A grande verdade é que ele já tinha agilizado, né? A verdade é que Deus viu que o homem ia pecar, ele viu que o homem ia pecar, então o que foi que ele fez? Ele agiu um plano de redenção, para que quando o homem pecasse, encontrasse a redenção, encontrasse a salvação, pudesse estar ligado novamente a ele. Então, a partir daí, Deus fala através de Moisés, Deus fala através de Abraão, Deus fala através de Isaías, Deus fala através de Davi, sempre falando acerca daquele dia, quando Jesus, que é o homem encarnado, iria levar sobre ele os pecados da humanidade, iria levar sobre ele a doença, a pobreza, a miséria. Mas sempre Deus falava o tempo todo, e usou vários profetas, e usou várias pessoas na antiga aliança, santos da antiga aliança. E no capítulo 53 de Isaías, capítulo 53 de Isaías, versículo 2, Isaías começa a falar acerca de Jesus. E a forma que ele fala de Jesus é como se estivesse no passado. Na verdade, até parecia que Isaías estava ali, diante de Jesus, crucificado, e relata como é que ele via, como é que estava acontecendo. Só que Isaías escreveu isso séculos antes de Jesus nascer, mas ele já considera como se fosse no passado. Veja bem, no versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Lá na cruz, não tinha beleza alguma. Lá na cruz, sei que muitos filmes relatam um Jesus na cruz, e eles colocam de um jeito para não ficar tão desprezível, tão repugnante, né? Mas a grande verdade é que nenhum filme ainda conseguiu refletir com fidelidade o que aconteceu ali naquela cruz. Era, versículo 3, veja bem, desprezado e o mais rejeitado entre homens, está falando de Jesus lá na cruz, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Naquela cruz, Jesus estava
completamente desfigurado. Ele foi crucificado nu. Naquela cruz, ele se tornou maldito no nosso lugar. Lembra que Deus falou, maldita é a terra por sua causa? Naquela cruz, ele levou aquela maldição sobre ele. Aquela maldição sobre a vida dele. Naquela cruz, ele levou os nossos pecados e as nossas iniquidades. Não só minhas, como tuas. E não só minhas e tuas, como de toda a humanidade. Levou sobre ele. Ele se tornou pecador por minha causa e por sua causa, apenas porque Deus amou tanto você, que não queria passar a eternidade sem você. Então ele envia Jesus e leva sobre ele o teu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade. E no versículo 4, ele diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas, versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este foi um presente de Deus para a humanidade, para mim e para você. É interessante que quando Jesus ele viveu aqui na terra, antes de ser crucificado, ele, na verdade, por toda a terra, por onde ele andou, essa aqui é a verdade, né? Por onde ele andou, ele manifestou a vontade de Deus, de cura. Nenhum doente chegou até Jesus com fé para não ser curado. Todos os doentes foram curados. Todos os doentes foram curados. Em Mateus capítulo 8, há um texto fantástico, quando Jesus chegou à casa de Pedro, que viu a sogra de Pedro que estava acamada, ardendo em febre. Jesus simplesmente tomou pela mão e a febre deixou, e ela se levantou completamente curada. No capítulo 8, no versículo 16, diz, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, sem oração alguma, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, só com a palavra. Só com a palavra. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então, Jesus, ele manifestou com a sua vida a vontade de Deus para a humanidade. Deus não quer você doente. Deus não quer você doente. Deus não quer que você seja pobre. Deus não quer que você seja um fracasso. Deus não quer que você seja mal sucedido. Deus te ama tanto que só quer o melhor para a sua vida. Essa que é a verdade. Versículo 17. Para que se cumprisse Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Uai, pastor, mas aqui ele ainda não tinha morrido. Lá Isaías falou, sim, ele estava sendo crucificado, mas aqui ele não tinha morrido. Isso mesmo, foi feito isso aqui com base numa expiação futura, do que iria acontecer. Lembre-se que a Bíblia fala de Jesus sendo crucificado desde a fundação do mundo. Não é que Jesus foi crucificado na fundação do mundo, é que a palavra de Deus já estabelecida já considerava como certo, que iria acontecer. No capítulo, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, porque pelas suas pisaduras fostes sarado. É o que Deus fez. Ele veio, né? Tirou, digamos assim, a sua... Eu costumo
falar da seguinte maneira: ele tirou, digamos assim, o seu terno, né? Tirou o seu blazer de Deus, deixou lá e veio a essa terra. Ele se restringiu para ser igual a mim e a você, para poder fazer alguma coisa na terra. Se ele não tivesse feito dessa forma, ele estaria ilegal. Mas ele veio desta maneira, para, de forma legal, nos comprar de volta, nos trazer de novo. E observe que sempre a iniciativa parte de Deus. A iniciativa para que o ser humano, para que a pessoa pudesse viver bem, confortavelmente bem, parte de Deus. De Deus. Ao enviar Jesus. Então, Deus não vai te curar hoje. Deus já te curou lá na cruz do Calvário. Deus, Ele não vai te salvar hoje. Deus já te salvou lá na cruz do Calvário. Ou seja, na cruz de Jesus, Ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, a pobreza, a miséria, a maldição, a morte, para que hoje nós pudéssemos viver salvos, curados, livres, libertos. Ô pastor, tudo bem, que bom, graças a Deus. Agora outra pergunta. E porque mesmo Deus fazendo isso, mesmo Jesus levando os pecados, mesmo Jesus levando as dores, as enfermidades todas, ainda tem gente doente. Ainda tem pessoas que ficam doentes. Por quê? Se Deus já fez isso aí, é porque o fato de Deus fazer não garante o benefício até que você tenha recebido esse benefício pela fé. Quando você vai comer uma comida que alguém te oferece, uma comida gostosa, você gosta muito e você está com fome, e alguém te oferece uma comida que você gosta bastante, aquela comida maravilhosa, excelente. Alguém vai e te oferece, mas você precisa pegar, né, o garfo e a faca ou a colher, dependendo da comida, e comer você mesmo. Eu tenho certeza que você não vai querer que a pessoa enfie aquela comida goela abaixo de você, né? Te force a isso. Não. Ele te oferece, mas você é quem toma posse. Você é quem pega aquela comida. É você que pega o garfo e a faca, corta e coloca e come. Pois bem, a salvação é uma coisa semelhante. A salvação é um presente de Deus. A cura é um presente de Deus. E é dado por graça, você não paga nada por isso. Na verdade, a salvação, ela não nos custou nada. Mas ela custou muito caro. Custou o sangue de Jesus. Então, a salvação para nós veio por graça. Mas ela não foi nada barata. Foi muito cara. Para você. Para que hoje você vivesse bem, confortavelmente bem. Então, a partir do momento em que você toma posse disso que Deus já te deu, não é tomar posse de tomar de Deus, Senhor, você tem que me dar. Não, Ele já deu. É tomar posse para você, é confiar que Deus já fez isso e já considera como certa. Acredite, as suas doenças vão embora. As suas enfermidades vão embora. Pastor, mas tem tanta gente boa que está morrendo, tem tanta gente boa que está aí padecendo dos efeitos terríveis de pragas e de pestes. Gente boa, pastor, gente que não fez mal a ninguém. Mas não é, eu quero te dizer isso, não é por obras, não é por aquilo que você faz, que você recebe o que Deus te deu. Não é por aquilo que você faz, que você recebe o presente de Deus, porque como eu já falei, isso é por graça. Não é por teu merecimento. Não. É pela fé. Você não merece. Essa que é a verdade. Definitivamente não merece. Por melhor que você seja,
por mais gente boa que você seja, você não merece a salvação. A salvação é dada porque Deus quer e não porque você mereça. A salvação, a cura é dada justamente porque Deus te ama e quis dar a você. Como diz o apóstolo Guto, presidente do nosso ministério, Deus foi com a tua cara e decidiu te abençoar. Simples assim. Pronto. Não tem outra explicação. Então, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você crê. A partir do momento em que você considera o que Jesus fez na cruz do Calvário como sendo suficiente para a sua salvação, a partir do instante em que você recebe essa salvação, vem também a cura, porque o mesmo Cristo que levou os nossos pecados e as nossas iniquidades, levou também a consequência disso, levou também as nossas enfermidades, levou as nossas dores. Você não precisa ser o doente a quem Jesus quer curar, você só precisa tomar posse da cura e ela se manifestará na sua vida. É isso o que acontece. É exatamente assim a forma de Deus agir, pela fé. O que é fé? Fé é a convicção de fatos que não se veem. Poxa vida, eu não estou vendo cura, eu não estou vendo saúde. Pelo contrário, o relatório do médico aqui está dizendo que eu estou mal. É o que os olhos veem. Mas a fé é tomar posse de uma cura, é tomar posse deste benefício que Deus te deu, desse presente que Deus te deu, independente do que você veja ou sinta. Você não vai negar os fatos. Se você está sentindo dor, se você está sentindo sintomas de enfermidade, você não está dizendo, não estou sentindo nada, gente, está tudo beleza. Não, claro que não. Aí não é fé, né? Aí é mentira. Se você está sentindo, você vai dizer que não sente? Não. Você pode dizer, não, eu estou sentindo, mas eu creio dentro de mim que a palavra de Deus diz que eu sou curado. E é isso que eu sou, independente do que sinta. A cura se manifesta dessa maneira. A salvação se manifesta independente do que você sente. Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando você recebe Jesus, quando você recebe a salvação, você fica inserido em Cristo e Cristo inserido em você. Você fica nele e ele em você, de tal maneira que quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador, Ele não vê um miserável. Depois que você recebe Jesus, você não é mais um pecador, não é mais um miserável, você não é mais aquela pessoa ruim. Não, quando Ele olha para você, Ele te vê em Cristo. E Cristo não é pobre, Cristo não é doente, Cristo não é um pecador. Deus te vê em Cristo. Esse é o processo da salvação. Esse é o processo da cura. A saúde é o presente de Deus para toda a humanidade. Então você pode me perguntar, e nesse caso então, pastor, as coisas estão acontecendo assim? Está havendo tudo isso, né? Dessa maneira, porque a humanidade não recebeu esse presente. Aí você acertou. Se a partir do instante em que você recebe esse presente de Deus, qual o presente de Deus? É Jesus. A saúde, consequência disso. A santidade, consequência disso. A prosperidade, consequência disso. A partir do momento disso, você vai viver uma vida que tem problemas, que tem situações adversas, mas de cabeça erguida. E você não perderá uma, você vencerá todas. Essa que é a verdade. Eu noto que muitos amados irmãos pegam aquele versículo que fala que Jesus falou, no mundo tereis aflições. E eles ficam só nessa parte. Ah, mas Jesus não disse no mundo tereis aflições? Normal. No mundo tereis aflições. É normal que venham as aflições. E é verdade. O problema é porque ele não diz o resto da verdade. Ele diz, tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Mas muitos amados irmãos e irmãs, agora eu estou falando do pessoal que diz que nasceu de novo, que já recebeu Jesus, eles dizem, no mundo tereis aflições, mas eles não tomam posse do restante do versículo, tem de bom ânimo, a parte deles é se animar. Ao invés disso, eles pedem oração por isso, pedem oração por aquilo, quando na verdade é que eles mesmos que deveriam se animar. De novo eu tenho que repetir, irmãos, eu não sou contra você orar por pessoas que precisam. Eu acredito, inclusive, que a oração é algo criado por Deus justamente para que tenhamos comunhão com Ele. E a petição faz parte da oração. Mas a mesma Bíblia que manda a gente orar uns pelos outros, também diz que a gente tem que se animar. E Ele diz claramente, Jesus disse, eu venci o mundo. Todo esse governo do diabo, Jesus venceu. Então eu quero te fazer um convite nesta noite. Vem para o reino de amor. Vem para o império de Jesus. Nesse império existem dificuldades, existem problemas, existem necessidades, existem situações adversas, mas nesse império você sempre estará por cima e nunca por baixo. Você sempre estará como cabeça e nunca por cauda. Você sempre decidirá como deve ser a sua vida. É neste império, o império da palavra, o império de Jesus. Então, eu gostaria de fazer um convite. Se você deseja receber esse presente de Deus, que é Jesus, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja recebê-lo agora, como Senhor e Salvador da sua vida, faz comigo essa oração. Diga, eu agora recebo pela fé a minha salvação. E eu declaro, crendo, sem duvidar no meu coração, que Jesus é o meu Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso eu sei que sou salvo. Obrigado, Senhor, porque você veio para habitar dentro de mim. Tu és o meu Pai e eu sou teu filho. Se você fez esta oração, aqui na descrição nós temos os nossos canais, tanto do Facebook, como do Instagram, como também no Telegram, temos um canal no Telegram. Você pode entrar em contato conosco, para que nós possamos te dar uma assistência melhor. Amém? E eu vou orar agora por todos os que estiverem doentes. Então, se você está doente, eu estarei orando por você, nesse instante. Coloque a sua fé em ação e receba a sua cura agora. Pai querido, muito obrigado. Porque Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, mas Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. E nesse instante agora, eu repreendo toda enfermidade, toda dor, agora saia, em nome de Jesus. E eu declaro agora, que pelas pisaduras de Jesus, esta pessoa foi completamente curada, em nome de Jesus. É isso aí. Esta foi a palavra que Deus disse para eu trazer hoje. Foi para você. Receba a sua cura. Você já recebeu a sua salvação? Receba a sua cura. Deus tem sempre o melhor para você. É isso aí. Então, prospere e avance.